Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para tratar de um assunto triste: o fim do relacionamento. Porque, como eu sempre digo, contrato de trabalho é igual ao casamento. Muitas coisas são parecidas. Por exemplo, o contrato de experiência. O que é o namoro? Namoro ali, né? É um contrato de experiência onde eles vão se conhecer. Namorada e namorado vão namorar, um vê os defeitos do outro, os chiliques do outro. E para resolver se vai dar certo, experimenta, 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 para ver se vai dar certo. E contrato de trabalho é a mesma coisa, tem um contrato de experiência, né? O patrão observa o empregado observa o patrão, vê ali se o cara é meio doido, se o cara é piradão, se o cara faz o serviço direito e assim por diante, né? Se não tem abusos, né, para ver se vai dar certo aquele relacionamento. Aí, acabando o período de experiência, né, assim, claro, o contrato já é firmado antes, mas em regra, firma-se ali o contrato definitivo, consolida-se o contrato de forma indeterminada, que é o casamento. Né? Você assina lá o contrato, né, de casamento e se compromete a seguir as regras ali do casamento, assim como você se compromete a seguir as regras instituídas pelo empregador no regulamento de empresa, como nós falamos na aula passada. Ele dita as regras. É o contrato por prazo indeterminado. Por isso que é a regra. A regra é contrato por prazo determinado, porque não tem casamento por prazo determinado. Até que a morte se separe. Essa é a regra. O pessoal inventa exceções, mas essa é a regra. Eu estou seguindo a regra. Se Deus quiser, vou até o final. Aí começa o relacionamento, o contrato de trabalho, um faz uma coisa, outro faz outra, um trabalho, o outro paga o salário, aí eles vão tendo, né, ali um convívio harmonioso, né, e o que prevalece no contrato de trabalho, um princípio que deve prevalecer no contrato de trabalho e no casamento também, é a boa fé. Tem que haver boa fé, tem que haver confiança. Se quebrar essa confiança, fica chato. Você chegar todo dia ali para trabalhar, né? O patrão te olha de cara feia, você olha de cara mais feia ainda, e fica uma coisa esquisita, né? Aí começa a desgastar o relacionamento ali, esse patrão, empregado, né? E chega uma hora que tem que acabar. Né? O que acontece às vezes no casamento, não era para acontecer. Por isso nós vamos falar hoje sobre terminação do contrato de trabalho. Terminação, cessação, rescisão, extinção, dissolução, são palavras que cada autor usa, né? Um acha mais bonito, outro acha outra, mas são os significados são os mesmos. Vamos falar aqui de terminação, de cessação e de extinção. Quando eu falar uma palavra ou outra, são sinônimas aqui para efeito da nossa matéria. A terminação do contrato de trabalho é o término do vínculo de emprego, com a cessação das obrigações por ambas as partes. Terminando o contrato de emprego, o empregado não tem mais obrigação de prestar serviço. E o empregador não tem mais obrigação de pagar o salário. Cessam-se as obrigações matrimoniais, as obrigações contratuais do contrato de trabalho. Essa cessação do contrato de trabalho, assim como no casamento também, ela tem vários motivos. Pode ser por iniciativa do empregador, pode ser por iniciativa do empregado, pode ser por iniciativa de ambos, pode ser por iniciativa alheia, pela morte. Nós vamos ver tudo isso aí nessa aula aqui, se der tempo, né? Nós vamos começar a tratar, né, primeiro sobre a cessação do contrato de trabalho por decisão do empregador. Falando no primeiro momento sobre a dispensa sem justa causa, que é a mais comum, né? É a mais tranquila dentre todas. É aquela que o empregador, ele, no uso do seu direito potestativo, ele tem um direito de dispensar, desde que não seja uma dispensa arbitrária. A Constituição Federal trata da dispensa arbitrária, né? Aquela que é fundada, né, em algum tipo de discriminação, coisa assim que agrida a honra, a dignidade do trabalhador, né?
A dispensa ela acontece por um motivo técnico, né? Porque fechou um setor, por motivo econômico, né? Que é uma crise, que a empresa não está podendo pagar o salário, e pode ser por o aspecto aí da disciplinar, que nós vamos ver a seguir. Só não pode ser arbitrária, né? Claro que a Constituição não fala direito que é arbitrário, mas é uma coisa sem motivo nenhum, né? É a mulher dar um chute na bunda do marido e manda ela embora sem motivo nenhum. Isso aí não pode, tem que ter uma indenização. Mas vamos lá, para frente. Então, dispensa sem justa causa dá direito a receber todas as verbas previstas na lei, né? Aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, saldo de salário, levanta a FGTS, multa de 40% do FIGETS e dá direito ao recebimento de seguro-desemprego. Só que quem paga não é a empresa, né? É o Estado que paga. Essa é uma forma de compensar, né, o trabalhador ali que ficou ali, né, sem ter meios de prover as necessidades de sua família. E a dispensa sem justa causa. Lembrando, gente, eu anotei para vocês no material, antes da reforma da CLT, aconteceu algumas dispensas aí coletivas, né, essas montadoras de veículos, né, que se estabelecem em determinados municípios, ela emprega quase todo mundo do município. E ela resolve dispensar todo mundo de uma vez. Então o impacto social é muito grande, vai impactar todo aquele município, toda aquela sociedade. São centenas de pais de família, mães de famílias desempregadas. Então os sindicatos começaram a entrar com processo, né, para impedir isso daí, para exigir uma negociação coletiva para essa dispensa. E os tribunais começaram a um ou outro a entender dessa forma, que para dispensas desse tipo precisava de uma negociação coletiva. Mas a reforma veio, né, e acabou com isso daí. Falou, ó, não tem isso não. A dispensa é um direito do empregador, né, não pode estar sujeito a isso daí. É um direito dele dispensar ou ou dispensar todo mundo também. Então, em regra, não precisa de uma negociação coletiva. Cara, que geralmente, né, essas dispensas acontecem sim, uma negociação coletiva aí com o sindicato, eles fazem um plano de demissão voluntária, por exemplo, ou alguma coisa lá, né, para amenizar um pouco a situação, mas não precisa. Falando dessa dispensa, que é a mais simples, né, que todo mundo conhece, vamos falar da dispensa com justa causa, ou seja, com motivo. A dispensa, a outra é imotivada, essa é motivada, tem um motivo para a dispensa. Ela decorre do poder disciplinar do empregador. Lembra do poder de direção do empregador? Lembra? Aquela aula lá boa lá que você gostou pra caramba? Não lembra? Pô, que isso? Magoei. Volta lá, assista a aula. Poder de direção do empregador na variante. Poder disciplinar. Tem o poder de organizar, lembra? Tem o poder de fiscalizar, ver se está tudo correndo normalmente. E se não está correndo, tem o poder de disciplinar. O empregador adverte, o cara continua reincidindo no erro, adverte por escrito, continua, dá uma suspensão, continua, ele vai, dispensa por justa causa. É uma forma de penalidade. Lembrando que não precisa fazer tudo, traçar todo esse caminho. Se algum motivo for forte, for grave, pode dispensar por justa causa na hora. Mas tem alguns requisitos para que... não pode ser arbitrário. Não pode ser arbitrário isso daí. Tem uns requisitos. E nós vamos ver aqui alguns requisitos. Tem doutrinadores que diferenciam um ou outro, mas os básicos são esses que eu vou falar para vocês. Primeiro, tem que ver dolo ou culpa do empregado, né? Tem que ter feito aquele ato, né, por vontade, ele quis mesmo fazer, ou foi culpa, foi negligente, se for imprudente ou foi imperito. Se ele agiu com dolo ou com culpa, tem que agir com dolo ou com culpa para poder caracterizar a justa causa. Se foi sem querer, coitadinho, não pode. Segundo, tipicidade, né? Primeiro, dolo ou culpa. Segundo, tipicidade. Tem que estar previsto na lei um motivo. O empregador não pode citar um motivo. Não, porque esse cara aí, ele foi abduzido por ET e voltou. Isso aí, ele pode estar colaborando com os ET. Não, não pode. Tem que estar na lei. É igual, aqui usa-se a mesma regra do direito penal. Não há crime sem lei anterior que o preveja. Então, para você praticar um crime, tem que estar escrito na lei, que é aquele que você
fez é crime, tem que estar existe. Então tem que estar na CLT, aqui na lei, não só na CLT, mas em outra lei, que aquele fato é definido como com justificativa para a dispensa com justa causa. Então, tipicidade. Terceiro, nexo de causalidade. Que palavrão é esse, professor? Tem que ter um nexo entre o que a pessoa fez e a dispensa. Para quê? O empregador fala, ó, estou dispensando por isso, isso e isso. Não é falar, ó, estou dispensando por justa causa. Pronto. Mas por quê? Por justa causa. Mas por quê? Por justa causa. Não, não pode. Isso aí só quem pode fazer é o seu Madruga com a Chiquinha, sem justificar. Mas aqui não, tem que justificar para o empregado depois possa entrar com a reclamação trabalhista e defender. Olha, ele me dispensou por causa disso, disso, mas tem nada a ver isso daí. Então tem que haver um nexo entre uma coisa e outra, entre o fato praticado pelo empregado e a dispensa. Terceiro, proporcionalidade. É o princípio, gente, da razoabilidade, proporcionalidade. Tem que ser a punição tem que ser proporcional ao fato praticado, né? Não pode ser uma coisa exagerada se o fato foi pequeno, né? O empregado fez uma besteirinha ali, uma brincadeira com alguma coisa, o cara vai e dispensa por justa causa. Não pode, tem que ter uma proporção aí, senão vai ser arbitrária essa dispensa. Ele aproveitou aquele ato para dispensar a pessoa. Não pode, tem que tomar cuidado. Letra D. Eu falar de número, agora eu estou em letra, né? Vamos falar em letra que está no nosso resumo. Letra D. Imediatidade. Tem que ser uma coisa imediata. Não pode trazer uma coisa lá do passado, né? O cara faltou vários, se atrasou vários dias, ou fez algum ato lá, bateu, xingou o chefe. Aí o chefe nem advertiu ele. Deixa pra lá isso daí. Mas depois de 2 meses, o cara falou, pô, devia ter mandado aquele cara embora, meu. Aí vai lá, ó, tô dispensando por justa causa porque você me xingou lá de feio. E eu sou um cara bonito. Não pode fazer isso aí. Não, não pode. Não pode mesmo. Tem que ser no ato. Tem que advertir, né? E se praticar de novo, suspende, depois dispensa. Ou então, se bateu no chefe ali, tem que dispensar por aquele motivo. Para saber que não foi perdoado. Senão, presume-se que a pessoa foi perdoada por aquele ato. Não pode, é igual no casamento. A mulher não pode trazer um fato que ocorreu há 10 anos atrás. O cara não vai lembrar. O homem não lembra nem do que ele comeu. Não vai lembrar. Não, lembra. Lembra daquilo que você disse? Não pode, meu. É imediatidade. Puniu, acabou, tu morreu. Mas sabe como é, né? Vamos pra frente. Letra E. No bis e idem. É latim. Bis in idem. Punir pelo mesmo fato 2 vezes. Não pode. Puniu de um jeito, tá punido. Não pode vir lá depois e... Você não pode aplicar uma advertência, né? Por causa, você deu uma surra no chefe, o cara veio e te deu uma advertência. Eu falei, tá bom, tô saindo louco. Você até comemorando. Aí depois ele fala, ó, não. Pensa direito. Falou, não, foi pouco, né? Vou dispensar por justa causa. Não pode. Se fez uma coisa, está punido. Agora é só se praticar outro ato para punir novamente. Certo, gente? Esses são os requisitos para justa causa. Os gerais, os mais específicos. Vamos agora tratar dos motivos propriamente dito. Artigo 482 da CLT. Vocês têm que ler esses artigos. 482, 483, 484. Na verdade, tem que ler a CLT inteira, né? Toma vergonha, né, cara? Vai ler a CLT. Hipótese de justa causa. Artigo 482 da CLT. Primeiro, ato de improbidade. Esse negócio de improbidade é muito usado no serviço público, né? Improbidade administrativa. É um ato de desonestidade, né? Um ato de desonestidade do empregado, mas é um termo um pouco vago, tanto no setor público quanto no privado. Então a jurisprudência, né, conforme foram acontecendo os casos, eles foram julgando e eles fixaram que é todo ato que importe em prejuízo financeiro, algum ato praticado pelo empregado que provoque algum ato injusto, né, fraudulento, que importa em prejuízo financeiro tanto para o empregador quanto para outro funcionário, né? Burlar lá a comissão para ganhar mais, entendeu? Fazer alguma coisa tipo de estelionato, furtar, roubar, né? Um crime que ele cometeu,
ou algum outro ato que causou prejuízo indevido à empresa ou a um colega. Depois vem incontinência de conduta, né? Que negócio é esse? Esse CLT é antigo, então, gente, tem esses termos aí complicado, em vez de falar as palavras, né, como ela é, tem esses termos. Incontinência de conduta, a jurisprudência também ligou isso aí a todo ato de imoralidade sexual. Tudo que for voltado a sexual é importunação sexual, assédio sexual, né? O uso do computador da empresa para ver pornografia, alguma coisa assim, é incontinência de conduta. O cara é incontinente, ele tem problema. Então, incontinência. Depois vem mau procedimento. Mau procedimento, gente, o que a jurisprudência entende? É tudo que não é as outras leis. Tudo que não se encaixar em incontinência, não é improbidade, não é outra coisa, mas tem uma coisa errada, feia, reprovável, é mau procedimento. Depende do caso concreto. Negociação habitual, gente. É você praticar atos de comércio do emprego. Sabe aquele Jequiti, Avon, isso aí da justa causa, gente. É difícil dar, né? Mas quando a pessoa leva um sacão de coisa para vender, espalhar na mesa, assim, no horário de serviço, ou sem ser no horário de serviço, mas ali no ambiente da empresa, ali, sem permissão do empregador, né? Se o empregador permitir, aí tudo bem, você pode vender lá, passar o dia inteiro vendendo suas coisas. Avon, Hermes, sabe o que é Hermes? Eu nem sei se existe Hermes ainda, minhas irmãs vendiam Hermes. Eu ia com elas na reunião, adorava aquelas reuniões, tinha umas coisas lá para as crianças, tinha bala, tinha brinquedo, eu ia lá, minhas irmãs. Hermes, não pode vender Hermes. Ó, continuando. Letra E, condenação criminal. Né, gente? Isso aí é uma coisa até lógica. Ela foi condenado a 20 anos de cadeia. Extinguiu o contrato de trabalho. A não ser que o juiz ele conceda sursi. O que é sursi? É a suspensão da pena. Em alguns casos lá, quando você for estudar processo de direito penal, você vai ver que pode suspender a pena. Você é condenado, mas o juiz suspende a pena desde que você cumpra alguns requisitos. Né? Então você não vai preso. Então, mesmo que foi condenado, não justifica o encerramento do contrato de trabalho. Continua o emprego. Depois letra F. Desídia. Desídia, meu, é o desleixo. É uma coisa bem genérica. É o desleixo, a preguiça, o cara fica dormindo com a mão em cima do teclado, assim, ó. Não pode, tem que trabalhar. Letra G. Vamos correr porque falta muita coisa ainda. Embriaguez habitual em serviço. São duas hipóteses. Embriaguez habitual é o cara que não sai do bar. Fica bebendo. Isso aí reflete na empresa de alguma forma. Porque se não reflete também não pode. Ou em serviço, o cara não bebe nunca, mas teve um dia da empresa lá que ele encheu a cara e fez aquele negócio lá, né? Subiu em cima da mesa, deu aquele escândalo lá, igual acontece nos filmes americanos. Então não pode. Só que é o seguinte, tem uma observação. Tem um entendimento que a embriaguez ela não pode justificar a dispensa por justa causa, porque ela é considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Esqueci o código, mas é considerada doença. Então a pessoa, na verdade, tem que ser afastada para ter tratamento lá pelo INSS e não dispensada. É um entendimento jurisprudencial. Letra H. Violação de segredo da empresa. Todo escritor coloca esse exemplo que eu vou falar para vocês. Os caras não têm criatividade, então eu também não tenho. Então é violação do segredo da empresa. Você é o cara divulgar o segredo da Coca-Cola, a fórmula da Coca-Cola. Nossa, meu. É claro que tem outras empresas, né, de patentes, marcas e patentes, que a pessoa não pode violar esses segredos da empresa se ela ter acesso em decorrência do contrato de trabalho. Indisciplina, gente. Indisciplina e insubordinação. Lembra disso daí? Eu coloquei para vocês em um material aí que eu não lembro qual é. Indisciplina é quando você desobedece uma regra geral. Por exemplo, tem um regulamento de empresa, com as regras da empresa, você descumpre aquela norma. Isso aí é disciplina. Agora, quando o chefe dá uma ordem para você, vai daqui para ali, faz isso. Você fala, não, vai você, vai sua mãe. Eu não vou não, eu estou aqui trabalhando. Não pode. É insubordinação. Pode causar também. Abandono de emprego, né? No emprego, a jurisprudência entende que é 30 dias, pelo menos, no prazo, que a pessoa não vai trabalhar. Está dormindo por causa da pandemia. Não pode, tem que trabalhar de uma forma ou de outra. Então, só que é o seguinte, a empresa tem que notificar o empregado. E tem um costume aí das empresas colocar no jornal, publicar, o
o empregado que não apareceu há tantos dias, tem 30 dias para comparecer, mas não, jurisprudência entendeu que isso aí não vale. Você tem que notificar com aviso de recebimento de alguma forma, para saber se ele não vai voltar mesmo, 30 dias. Aí letra L, ato lesivo à honra e boa fama praticado contra qualquer pessoa no serviço ou ofensa física, salvo em caso de legítima defesa própria de outra. É injúria, difamação, calúnia e descer a mão, ou no chefe, ou no empregado, ou no colega de trabalho, né? Se fez esse esquema aí no ambiente da empresa, dispensa por justa causa. Se for fora do ambiente da empresa, não, o problema é dele. Se ele vir trabalhar no outro dia, que não pode assim. Por exemplo, dá um churrasco de confraternização, a empresa é fora do ambiente da empresa, mas lá ele foi, estou fora do ambiente de trabalho, vou aproveitar, dá uma sova no chefe. Não pode, dispensa por justa causa, bobinho. Prática constante de jogos de azar, o cara que não sai do bingo, meu, o cara que não sai do bingo, não pode. Isso aí, gente, só que é o seguinte, isso aí é uma coisa meio ultrapassada, isso aí é do tempo da ditadura, essa CLT todo mundo sabe, né? Então era muito perseguido essas coisas. Mas está aí a previsão. Apesar que há um entendimento também de que é doença também, né? Tem código na Organização Mundial, tem CID, isso daí, que é doença, então tem que passar a pessoa para que ela tem problema, certo? Perda de habilitação. Para você exercer determinadas profissões, tem que ter uma habilitação. Como motorista, tem que ter a carteira de habilitação. Perdeu também o emprego, vai embora. Prática de atos atentatórios à segurança nacional. Isso aí também é coisa da ditadura lá. Mas pode dar um exemplo como um terrorismo, né? O cara atentou contra a segurança nacional. Se for provado isso aí, ele pode dispensar por justa causa. Outras hipóteses de justa causa existem na lei, gente, como o empregado não observar as normas de segurança, não usar EPI, as coisas lá para trabalhar, para não acontecer acidente, né? O motorista não querer fazer o exame, você tem que fazer, de tempos em tempos o motorista tem que fazer o exame para saber se ele não é viciadão em droga, em bebida, porque é uma profissão de risco. Se ele se recusar, pode esperar justa causa. Lembrando que essas hipóteses que estão fora do 482, elas se encaixam em algumas das hipóteses do 482. Por exemplo, não usar o EPI é uma indisciplina, né? O motorista não submeter ao exame é uma insubordinação também. E tem um caso de pessoa que trabalha em estrada de ferro, isso é um dispositivo antigo também. Se houver só acidente lá na linha do trem, o cara tem que fazer hora extra, obrigado. Se não fizer, é justa causa. É um caso de insubordinação. Entendeu? Vamos ver. Havendo justa causa, o que é que recebe, né? O que é que o empregado recebe? Né, ele não vai receber, ele não tem direito a aviso prévio, não tem direito a férias proporcionais, 13º salário proporcional, não vai levantar os figuetes, e nem tem 40% do fundo de garantia, e nem tem seguro-desemprego. Perdeu tudo, meu. Só recebe saldo do salário, porque salário não tem como, o cara trabalhou, tem direito a salário. Férias vencidas, que também é um direito, né, indisponível, como vimos na outra aula. Vamos agora, cessação do contrato de trabalho por decisão do empregado. O empregado não quer mais a relação, o marido não quer mais. Ele tem direito também. Então, ó, pedido de demissão, rescisão indireta. Primeiro, pedido de demissão. O cara não quer mais trabalhar, eu vou ficar em casa, minha mulher ganha bem, minha mulher tem 2 empregos, não quero mais. Tudo bem, é um direito seu, você não levanta o fundo de garantia e nem tem direito ao seguro-desemprego. Recebe o 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais, saldo de salário, né? Coisa básica. Isso aí é tranquilo também. Agora vamos para a rescisão indireta. É a justa causa do empregado, do empregador. O empregador comete um ato que concede ao empregado ir embora e ter direito a todas as verbas rescisórias. Só que nesse caso, veja, no caso do empregador, o cara só dispensa e pronto, manda embora. Se o empregado está satisfeito, ele que entra com uma reclamação trabalhista. Agora, nesse caso aqui, não. O empregado, para ter direito a isso, ele tem que entrar com a reclamação trabalhista para o juiz declarar que ele tem direito à rescisão indireta. Hipóteses. As hipóteses são parecidas com as outras, com algumas particularidades. Por exemplo, a primeira, exigir trabalhos superiores às forças do empregado. Né? O empregado ele pode pegar determinado peso, né? E, por exemplo, a mulher 20 quilos em trabalho contínuo. Se o cara pedir que ela levantar 60 quilos lá,
saco de cimento de 50 quilos, não pode. Está superior às suas forças. Emprego que é proibido por lei, o menor trabalhar à noite, não pode, da justa causa. E, aliás, ao contrário, pedir para o marceneiro fazer serviço de pedreiro e assim por diante. E contrário aos bons costumes, que agride a moral, algum trabalho que agride a moral, né? São N as possibilidades. Aí dá direito ao cara, não, isso aí eu não vou fazer. Justa causa. Tratamento com rigor excessivo, aquele cara, né, que é muito exigente, é claro que assim, tem que extrapolar do limite. Isso aí entra muito, gente, isso aí é aquele assédio moral, né? O cara, ele acha que está no tempo da escravidão ainda, só falta dar chicotada, e olha lá quando não dá também. Então, rigor excessivo, justa causa. Correr perigo de mal manifesto, risco à saúde, o cara falou, você está na empresa, vai conserta aquele fio, aquele negócio ali, sem luva, sem desligar a energia, não, eu vou morrer, não, o problema é seu, você é empregado mesmo, não pode. Se tem alguma coisa que cause mal ao empregado, não pode dispensar. Não pode exigir. O empregado pode pedir rescisão indireta. E a mesma coisa, ato lesivo da honra, boa fama e agressão física contra o empregado ou pessoas da sua família. Né? E a menos que seja em legítima defesa, sempre tem essa exceção, tanto para o empregador quanto para o empregado. E aqui tem essa última hipótese, é o cara reduzir, lembra do salário por peça? Né, a costureira que faz por peça, o cara começa a diminuir as peças para ela ficar ganhando um pouquinho e ela pedir demissão. Não pode, se ele fizer isso e reduzir o salário dela por causa disso, for reduzindo, pede dispensa aí por justa causa. A aposentadoria, né, tem uma questão da aposentadoria, só que a jurisprudência entende que a aposentadoria não necessariamente põe fim ao contrato de trabalho. Né? Se o cara quiser sair, pronto, termina o contrato de trabalho, mas se o cara continuar trabalhando, o contrato continua normalmente, o contrato de trabalho do empregado que opta por se aposentar. Artigo 484 da CLT. Gente, estamos acabando já essa aula aqui. Culpa recíproca. Os dois são culpados do fim do relacionamento. Né? Os dois são culpados, né? Você não me deu atenção, então eu tive que fazer outras coisas. Então, os dois, culpa recíproca. Um bateu, o outro bateu também, ofensas recíprocas, coisa doida. Metade da indenização. O empregado ele também agiu com culpa, então ele vai receber metade das indenizações que teria direito. Metade do aviso prévio indenizado, metade da multa do FGTS, 20%. Recebe normalmente férias proporcionais e 13º salário proporcional. Só tem mesmo a redução de 50% das verbas de indenização. Aviso prévio indenizado e multa do FGTS. Aí tem só para constar, por desaparecimento de uma das partes, pela morte do empregado. O empregado morre, acabou. Lembra lá nas primeiras aulas que a gente falou que o contrato é personal. E você não pode mandar outra pessoa no seu lugar, porque é você que tem que prestar o serviço. Então, se você morreu, acabou o contrato de trabalho, os herdeiros vão receber as verbas que você teria direito, menos a indenização, né? O cara não tem culpa que você morreu, não vai pagar 40% de multa para os seus herdeiros, né? Mas encerra. Morte do empregador pessoa física, lembra? Aquela empresa individual, lembra que nós falamos? Por isso que as aulas, gente, não é à toa, quando nós falamos de empresa, falando da empresa individual, que é uma pessoa só. Você presta serviço para um empregador, uma empresa individual, ele morreu, em tese, encerra o contrato. A menos que alguém da família continue a empresa no nome dele. Pode. Só que aí o empregado ele tem opção. Fala, não quero não, eu gostava dele, você é um mala, não quero continuar trabalhando com você. Então o empregado pode sair fora e nem precisa cumprir aviso prévio. É uma opção do empregado. E quando a empresa extingue a empresa, fechou. O empregado tem direito a todas as verbas, porque ele não deu causa à extinção da empresa, a menos que ele tenha dado causa à extinção da empresa. Vamos lá, cessação do contrato por acordo mútuo, isso é uma inovação, né, da lei, né? A pessoa vai receber metade do aviso prévio, se for pago indenizado, e metade da multa do FGTS, 20%. E as demais verbas recebe normalmente. Só que é o seguinte, saque do fundo de garantia é só 80%, e não tem seguro-desemprego. Foi ele que manifestou a opção de rescindir o contrato. Gente, cessação do contrato por prazo indeterminado. Antes de encerrar
o prazo. Não pode dispensar. Se dispensar sem motivo, antes do prazo determinado, o empregador tem que pagar uma multa equivalente à metade dos salários que a pessoa recebia. Faz a conta do que ele receberia até o fim do contrato, e você reduz pela metade e paga. E um empregado pode sair? Não pode também não. Quer dizer, poder pode, mas a lei fala que ele tem que pagar uma indenização. Só que sair, a lei maneira um pouco para o empregado. O empregador tem que provar que ele teve um prejuízo com a saída do empregado. Por exemplo, ele pegou uma obra, alguma coisa, algum serviço que dependia da capacidade técnica do empregado. O cara saiu, ele vai ter um prejuízo aí, porque vai poder até perder o serviço. Então o empregado tem que indenizar esse prejuízo. Só que essa indenização não pode ser, digamos assim, ilimitada. Ela limita-se à indenização que o empregado teria direito. Ou seja, se fosse o empregador que dispensasse o empregado, ele tinha direito a X. Então o limite da indenização que o empregado tem que pagar para o empregador é esse limite aí. Não pode passar disso, mesmo que o prejuízo tenha sido maior. Agora, alguns contratos por prazo determinado, tem uma cláusula lá que fala que as partes podem rescindir antecipadamente. Se houver essa cláusula, asseguratória desse direito, aí rege-se a rescisão pelas mesmas regras do contrato de prazo indeterminado. Gente, para acabar, essa foi uma aula mais comprida, e eu queria até falar mais coisas, mas senão a aula fica muito longa, fica chato, vocês vão dormir. Não quero que durma na minha aula. Acorda! Acorda aí, fulano aí, tá dormindo do seu lado aí. Acorda, dá um cascudo nele. Então, para finalizar, força maior, artigo 501 da CLT, vou ler para vocês. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual esse não concorreu, direto ou indiretamente. Um acontecimento que o cara não teve culpa e ele também não concorreu. Foi um incêndio, uma explosão, uma bomba, destruiu a empresa, o cara não teve culpa. Encerra-se o contrato de trabalho. Veja bem, dá direito a metade da indenização que será em caso de sem justa causa. 20% do fundo de garantia, 20% do aviso prévio indenizado. O cara paga metade, porque o empregado também não teve culpa. Então, não teve culpa de ninguém aí, metade da indenização. Aí eu coloquei uma interrogação para vocês aí, esse negócio da pandemia aí, muita empresa aí fechando. O cara teve culpa? Pô, fechou as portas. Aí tem outro artigo na CLT que eu nem vou tratar aqui com vocês, mas diz sobre o fato do príncipe. Esse é um termo muito antigo, quando tanto que o próprio nome, fato do príncipe, do imperador, ele fechava a empresa de forma arbitrária. Então, se isso acontecesse, a empresa podia falar, vai cobrar dele, que foi ele que mandou eu fechar. Mas nesse caso aí também eu acho que pode aplicar. O que se aplica no caso da pandemia? É um fato inevitável? Pode usar esse artigo da CLT? É um fato novo, que é bem real, que não acontecia muito isso daí. Mas agora é um fato real aí, e vocês podem até dar uma pesquisada aí para saber se tem alguém falando disso. Com certeza vai ter alguém que vai falar disso daí, alguma empresa que vai falar esse motivo, para reduzir aí os seus gastos com as verbas rescisórias de seus empregados. É um artigo antigo, mas muito novo na nossa realidade atual. Muito obrigado por ter ficado aí até agora. Até mais.